Caros amigos, sou Joedla Rodrigues e venho trazer, conforme prometido, a terceira estratégia do amar, a compreensão. Eu não pensei que seria tão difícil trazer esse tema, compreensão, porque antes de falar a gente precisa sentir o tema. E eu vi como continua desafiador esta questão como estratégia do amar e como ainda continua desafiador esse tema em tempos de coronavírus. Por que eu usei o termo compreender? Porque compreender significa entrar na realidade do outro. E por que compreender é tão difícil para a gente? Porque nós temos um sistema de crenças. E para eu ouvir o outro, adentrar na realidade do outro, eu preciso sair desse mundo e desse sistema fechado em que eu vivo e compreender que o outro, ele tem uma história, ele tem uma cultura, ele tem valores e ele tem crenças. E os argumentos deles também podem mostrar que os nossos estão equivocados. E a gente tem muito medo de perder a posição, de mudar de opinião. Então, por essa característica desestabilizadora de nossas verdades, a compreensão, ela é difícil de nós fazermos, porque nós nos apegamos a tudo isso, achando que mudar de ideia, mudar de opinião significa a morte, não é? Isso é a nossa realidade como humanos, né? Como espíritos reencarnados. Então, por que eu falei em compreensão e não em tolerância? Porque muitas vezes tolerar significa apenas suportar o outro, aguentar. E compreender não é essa atitude. Compreender é uma atitude que eu falei de abertura. E para que eu possa ter essa abertura para o outro, eu preciso ter humildade. E humildade diz assim: olha, nós estamos no mesmo terreno. Nem eu sou mais, nem menos do que você e vice-versa. Nós estamos no mesmo terreno de compreensão. A principal forma de termos a compreensão, já que estamos falando do outro ser humano, né, é o diálogo. E no diálogo há o falar e o escutar. E muitas vezes no processo de diálogo, a nossa atitude intempestiva é nós sempre falarmos. E enquanto o outro fala, nós estamos aqui maquinando como será a nossa contra-argumentação. Nós não silenciamos para escutar. Escutar e depois discutir a ideia. Ponderar. Esse é o terreno da compreensão. Mas a gente precisa esclarecer também que compreender não significa ser conivente, não significa aceitar os desmandos, os equívocos, as incoerências do outro. É necessário que eu denuncie muitas vezes as práticas intolerantes e incompreensivas do outro. Muito embora nós estejamos num nível de compreensão muito pequeno em relação a Jesus, mas como nós temos o tomado alguns momentos como exemplo, vamos perceber que ele tinha uma ética inclusiva. Jesus era detentor de uma ética inclusiva, mas não significa que ele aceitava os equívocos daqueles que dominavam na época. Ele o denunciava. E existiram situações em que ele silenciou, porque ele percebia que ali, naquele terreno, não era um terreno que se buscava a compreensão. Era um terreno hipócrita apenas. É necessário a gente começar a fazer esses exercícios. E talvez a nossa compreensão seja 0,0001%, mas conforme lá na frente eu vou lembrar Joana de Ângeles, é preciso começar com uma semente de mostarda. E nesses tempos de coronavírus, a compreensão ela precisa que ela siga vários rumos. Um deles é compreender esse momento social, político e ambiental, porque o coronavírus tem e terá, né, profundas implicações em nossa vida.
terá profundas implicações na questão da desigualdade social, que já era um problema sério, grave, que agora tende a se agravar. Muitos outros problemas que já existiam, o corona vai servir de bode expiatório. Isso a gente precisa entender que vai ocorrer essa jogada, né? Esse tipo de jogo. Nós precisamos entender que o coronavírus também nos fala de como nós temos lidado com o meio ambiente de forma destrutiva e equivocada. Aí, quando eu falo em compreensão, vamos pensar agora a compreensão em relação a mim, numa vida que eu tinha que foi modificada, ou para eu estar em casa, de quarentena, ou para eu estar nas frentes de trabalho, que é profundamente desafiador em todos os casos, que nós precisamos exercer um momento de compreensão. Nós precisamos pensar que esse momento nos pede a compreensão de quem estamos convivendo, mais de perto, às vezes muito mais do que vivíamos antes. E nós somos indivíduos diferentes uns dos outros, e mesmo que vivamos na mesma casa, nós temos crenças diferentes, algumas crenças diferentes, e a estratégia da compreensão nos tempos de coronavírus nos pede isso. E finalmente, nossa conversa é muito rápida, né? E finalmente eu gostaria de fechar com 2 pensamentos. Um deles é de Boaventura Souza Santos, um material que me chegou essa semana, em que ele faz uma seguinte afirmativa: é necessário que nós nos tornemos, que nos sensibilizemos, né, que somos uma humanidade que se habitue a 2 ideias básicas. Há muito mais vida no planeta do que a vida humana, já que esta representa apenas 0,01% da vida existente no planeta. A defesa da vida no planeta, no seu conjunto, é a condição para a continuidade de vida da humanidade. Pense bem, o apelo ambiental. De outro modo, se a vida humana continuar a não respeitar as outras formas de vida, aí eu estou usando minhas palavras, né? Mas do que ele vai nos dizer, nós precisamos nos preparar, porque essa é apenas uma quarentena dentre tantas outras. E finalmente, Joana de Ângeles vai nos dizer exatamente que a bondade do Senhor, que o amor vai desenvolver em nosso íntimo como uma semente de mostarda. É necessário que a gente vá fazendo pequenas atitudes para que essa semente possa ir desabrochando e crescendo em nós. No campo da compreensão é exatamente assim. Temos uma semente de mostarda de compreensão, mas vamos trabalhá-las paulatinamente. Um abraço, queridos amigos. Até o próximo encontro.